Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. O que a gente falou antes da Série C começar? Os jogos só vão ser no final de semana. Então serão semanas mais difíceis de produzir conteúdo, mais lentas para se fazer algum tipo de material. Já caiu na segunda semana, né? Com 2 derrotas em 2 jogos. Na terça-feira após feriado, o Maurício Souza, técnico, foi demitido. Mais ou menos ali 3 e pouco, 4 da tarde, veio a notícia que a direção do Guarani optou pelo desligamento, pela demissão do treinador. Acho que 3 vitórias apenas em 14 jogos. E o treinador rodou. Então, gente, de tédio, o Bugrino não vai morrer nunca. Sempre tem uma crise perto de acontecer, sempre tem uma bomba perto de estourar. E agora é esse abacaxi que nós temos para descascar nessa semana. O Guarani não disse se vai atrás de um técnico. Eu já soube aí de algumas sondagens acontecendo no mercado. Se eu falar aqui e não der certo, talvez a culpa seja minha, né? Porque a diretoria do Guarani é a campeã mundial em terceirização de problemas e a lanterna mundial em assumir responsabilidades. E no fim, deixemos para ver o que vai acontecer. Marcelo Cordeiro tá com um cara aí que vai ser o substituto, pelo menos para a partida contra o Caxias na segunda-feira. Talvez as coisas mudem. Lembre-se, de tédio, o torcedor do Guarani não morre jamais. Às vezes, na quinta-feira pode aparecer um técnico novo aí, mas o Guarani está sim fazendo algumas consultas no mercado. Sobre a demissão do Maurício, em termos de resultado, complicado, né? 14 jogos, acho que foram 3 vitórias, Botafogo, Noroeste, Água Santa lá no Paulistão. Uma retomada após o final do Paulistão, né? Entre Paulistão e Série C, uma retomada ruim, muito tempo para trabalhar, pouca produtividade, pouco futebol. E curiosamente, eu estou gravando isso na terça-feira de noite, tanto o Maurício Souza como o preparador, auxiliar, assistente, sei lá o que, Ítalo, se despediram nas redes sociais e eu não vi, pelo menos até agora há pouco, nenhum comentário de jogadores de futebol do elenco do Guarani. Nenhum boa sorte, professor, nenhum siga seu caminho, tenha sucesso, enfim. Será que tinha problema de relacionamento com o elenco? Não sabemos. Mas eu esperava algum tipo de agradecimento, algum tipo de mensagem. Até agora, até a hora que eu vi, não aconteceu. Talvez hoje, quando você estiver ouvindo isso, talvez alguma coisa possa ter acontecido. Agora, eu não acho que o Maurício Souza é o único culpado disso e, antes de mais nada, não podemos esquecer do discurso, da agendinha positiva que foi a contratação dele, né? Falou-se em fomos a Bragança Paulista assistir jogos do Bragantino Sub-23, fizemos entrevista, conversamos, entendemos o modelo de jogo, piriri, pororó, para depois de 2 rodadas mandar o cara embora. Se tem uma coisa que não poderia ser surpresa para esses dirigentes do Guarani, é o jeito do Maurício trabalhar. É o jeito dele se relacionar com o elenco. Porque, segundo os dirigentes, houve uma análise profunda para a contratação dele. Claro, contratações dão errado também, não quer dizer que não é porque você fez tudo isso que todas as características, virtudes e defeitos de um profissional vão estar evidentes, né? E aí você fez a contratação certa. Às vezes alguma coisa passa, mas para mim passou alguma coisa muito grande para ninguém notar e com 2 rodadas já mandar o cara embora. E nem precisa ir muito longe, hein? Quando teve aquele podcast do Guarani, teve ali alguns elogios rasgados. Isso deve ter 3 semanas, no máximo 4. Elogios rasgados ao Maurício Souza, e na mesa estava o presidente Rômulo Amaro, estava também o vice-presidente Adriano Rintz, enfim, um negócio meio esquisito, hein? Não deram também boas peças para ele na janela, para reforçar o time, né?
Então, ele tem culpa? Tem. Mas ele não é sozinho, ele não é o único. Acho que ele foi vítima da carteirada hierárquica do futebol. Sabendo que a batata está assando para todo mundo, estoura para o mais fraco. Nesse caso, o mais fraco foi o treinador. O presidente continua lá, o Pastana continua lá. Aliás, até uma brincadeira que eu fiz no Instagram do Guarani. Eu acho que o técnico do Guarani deveria ser o Pastana. No final do ano, quando tiver eleições, o Pastana deve ser aclamado presidente. E se ele treinar um pouquinho, em janeiro ele pode ser inscrito no Paulistão. Aí ele consegue ser o responsável pelo futebol do Guarani, sendo o jogador, o técnico, o executivo de futebol e o presidente do clube, para ficar ainda mais perfeito e ele se olhar para o espelho e falar: nossa, como eu sou bom. Enfim, essa é a bagunça do Guarani de hoje. Não sabemos qual será a bagunça de amanhã, sabemos que virá. E também sabemos que Anderson Leite e Matheus Sarará estão fora de combate para o jogo de segunda-feira contra o Caxias, foram expulsos contra o Brusque. Provavelmente o Natan deve jogar ao lado ali do Caio Melo, e aí vamos ver o que o novo treinador vai fazer no sentido, ou o próprio Marcelo Cordeiro, no sentido de montar a equipe com estes dois desfalques. Tem o Giva também, tem bastante opção aí para... Bastante não, vai. Tem algumas opções para poder usar. O Caxias vem de demissão de treinador, hein? Acho que era... Não lembro quem estava lá, também não lembro quem chegou, mas vai de técnico novo contra o Guarani na segunda-feira. Só que segunda-feira está tão longe, gente, mas tão longe, que a gente sabe que alguma coisa extraordinária pode acontecer. E o tão extraordinário quanto preocupante é esse começo do Guarani na Série C. Muita gente preocupada com o rebaixamento, muita gente preocupada. Acho que tem tempo de recuperar muita coisa ainda. Mas olha, o pote, o caldo, o potinho, o copo, chame como quiser, está enchendo muito rápido. E o caldo vai entornar já já, se o time não der uma resposta nos próximos 3 jogos. Tem o Caxias fora, depois tem o Botafogo da Paraíba e o São Bernardo em casa. Esse time precisa somar ponto e pontos e vencer o quanto antes, porque a situação está ficando para lá de delicada. Acho que é isso. Talvez Léo e eu façamos uma live nessa quarta-feira à noite para falar sobre essa mudança de técnico. Quem sabe aqui no Bugricast já tenha um novo treinador. Se não tiver, a gente fala um pouco sobre os pontos de vista disso aí. Estamos buscando convidados também para participar. Se você gostou desse programa, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e também deixe um comentário, hein? Qual a sua opinião? Maurício Souza deveria ter sido demitido? O buraco é mais embaixo? Como fica toda essa situação? Boa quarta-feira para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.